O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Vamos embarcar neste bate-papo que é sobre o bioma marinho. O bioma marinho brasileiro tem sido invadido por espécies exóticas que causam desequilíbrio ecossistêmico. Afinal, de onde são provenientes essas espécies, como chegam por aqui e por que são prejudiciais? Para trazer esclarecimentos sobre este tema, nossa 86ª convidada do programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski, é Kátia Cristina Cruz Capel, bióloga marinha, formada na Universidade Estadual Paulista, com mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Biodiversidade e Biologia Evolutiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisadora também é pós-doutoranda e professora colaboradora no Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo e estuda principalmente corais de águas rasas e profundas. Seja bem-vinda! E a primeira pergunta, que eu te dirijo: quais as principais espécies exóticas invasoras no bioma marinho brasileiro, especialmente no Atlântico Sul Ocidental na atualidade? E onde ficam localizadas? Só para a gente ter uma dimensão espacial também, de onde a gente pode encontrá-las. Oi, Sucena. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui participando e respondendo essas perguntas de um tema que eu acho tão importante, de ser conhecido e divulgado e falado sobre. O Brasil, ele tem hoje, numa última revisão, são mais de 150 espécies exóticas, ou seja, espécies que não são originárias da costa brasileira, mas nem todas elas são consideradas invasoras, Então, para uma espécie ser considerada invasora, ela tem que ter uma distribuição ampla, ela geralmente é uma espécie dominante, e ela acaba causando impactos negativos para a fauna local, para a diversidade local. No ambiente marinho, atualmente, a principal espécie invasora que mais tem se ouvido falar é o coral-sol. O coral-sol é um quinidário, ele ocorre em águas rasas, ele é uma espécie originária do Pacífico, ele foi introduzido na costa brasileira no final da década de 80, incrustado em plataforma de petróleo, incrustado quando ele vem ali grudadinho no casco do navio ou de plataformas. Essa espécie, esse gênero, na verdade, porque são duas espécies que a gente tem na costa brasileira, elas estão distribuídas hoje ao longo de toda a costa, desde Fortaleza, desde o Ceará até Santa Catarina. Então, ela já está bem amplamente distribuída. De espécies invasoras mesmo, assim, as preocupantes no ambiente marinho, a gente não tem tantas, por sorte. Existem alguns registros de octocorais, que também são outros quinidários invasores aqui na região sudeste, mas esses ainda não têm uma distribuição ampla, eles ainda estão um pouco contidos numa região restrita. E recentemente saiu um trabalho com registros novos de outra espécie invasora bem preocupante, que é o peixe-leão. Então, o peixe-leão também é originário do Pacífico, do Indo-Pacífico, ele já foi introduzido no Caribe, tem uma distribuição ampla, ocorre em todo o Caribe até a Flórida, é uma espécie bem prejudicial, e aqui na costa brasileira agora a gente já tem alguns registros dessa espécie em Fernando de Noronha, em Arraial do Cabo, na região sudeste, e nos recifes do Amazonas, Então, acho que esses são os principais com potencial de causar impacto aqui na costa brasileira. E, Kátia, você poderia explicar para a gente que tipo de impacto essas espécies podem provocar, e
E como é que a gente identifica, né? Porque para o leigo fica difícil às vezes saber, né? Como é que é a espécie e como se comportar também diante, né? Quando se encontra, né? Com elas. Uhum. Com relação aos impactos, no caso do coral-sol, por exemplo, é uma espécie que tem um crescimento rápido, né? Então, assim, é um coral que cresce muito mais rápido do que as espécies de corais que a gente tem aqui no Brasil. Tem uma maturidade reprodutiva precoce, ou seja, ele começa a se reproduzir muito cedo, muito mais cedo do que também comparando com as espécies de coral que a gente tem aqui no Brasil, com as nossas espécies nativas. Então, ele tem uma capacidade de ocupar o ambiente muito rápido, né? Então, um dos principais impactos é a competição por espaço, né? Porque ele chega e acaba dominando o ambiente e ele tira o espaço de outras espécies nativas que poderiam estar lá, sejam elas corais, assídeas, esponjas, algas, né? Vários outros organismos, de vários outros grupos. Além disso, o coral-sol, quando ele domina uma região, ele acaba ocasionando alterações na comunidade. Então, como você está mudando ali a cara daquela população, né, a cara daquela comunidade, ela está sendo dominada por um organismo que antes não estava lá, todos os organismos associados podem mudar. Então, a fauna de invertebrados pode mudar, a fauna de peixes que visita a região pode mudar, né? Então, você está gerando uma mudança na composição da comunidade, né? Você está transformando uma comunidade que era diversa para uma comunidade composta por uma espécie só, né? Como se fosse uma monocultura. E isso é sempre prejudicial, né? Porque você diminui a diversidade local. Outro impacto que o coral-sol também pode causar é mudança na paisagem marinha. Então, o coral-sol ele tem um esqueleto de carbonato de cálcio, né? Um esqueleto, ele é formado por um esqueleto duro. Então, quando você tem um ambiente, a gente vê isso na ilha de Búzios, aqui no litoral de São Paulo. Você tem uma ilha que já está dominada pelo coral-sol, né? Você tem paredões em que a cobertura é de quase 100% de coral-sol. Com o tempo, essas colônias acabam se desprendendo do costão e elas caem no substrato. E essa queda das colônias, as colônias vão se acumulando, né, nesse substrato, e aquele substrato que era arenoso, né, composto principalmente por areia, começa a ser composto por pedaços de coral, pedaços grandes, né? Então, isso também vai mudar toda a dinâmica e composição daquela comunidade, né? Então, de maneira geral, os principais impactos que uma espécie invasora pode causar é competir com espécies nativas, né? Competir por espaço, competir por recurso, e geralmente espécies invasoras de sucesso, elas têm uma habilidade competitiva muito forte, então ela vai ser mais bem sucedida do que as espécies nativas, né? Ela pode causar uma mudança na comunidade. Espécies invasoras podem também introduzir patógenos novos que não estavam presentes na região anteriormente, né? No caso do peixe-leão, que é uma outra espécie invasora extremamente preocupante, ele é um predador voraz. Então, ele come larva de outras espécies de peixe. Então, ele pode causar um impacto bem grande na população, né, na biomassa de peixe que a gente encontra aqui, né? Isso foi observado já no Caribe, né? Ele come todos os filhotinhos de peixe e você diminui a quantidade daqueles peixes adultos ali na região. Isso pode ter um impacto até econômico, né? Se você for pensar em espécies que são utilizadas comercialmente. Com relação à redução de danos, né? Como lidar com essas espécies e o que tem sido feito aqui no Brasil, né? Para combater, né? Esse número, né? Que tem aumentado significativamente. Sim. Essa questão do que fazer, você pode pensar nisso em várias frentes, né? Então, existem hoje planos de estratégia de como lidar com espécies invasoras, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente ele tem um plano de prevenção, monitoramento, um que é bem voltado, direcionado para o coral-sol, e eles têm um plano mais geral focado em todas as espécies invasoras, né? Além disso, existe também um documento do IBAMA que dá algumas diretrizes sobre o que fazer
com essas espécies invasoras, né, como lidar com espécies invasoras dentro de unidades de conservação, né, então para dar uma direcionada do que fazer. Porque o que se pode fazer, né, quando uma espécie invasora exótica, quando uma espécie exótica é detectada, o ideal é que você tome uma atitude no começo dessa invasão, né, assim que essa espécie for detectada, porque nesse momento inicial, ela ainda está em baixa densidade, né? Então você ainda encontra poucos indivíduos, ela está provavelmente restrita em um ou poucos lugares, né? No começo de invasão. Então, nesses estágios iniciais, você consegue erradicar a espécie exótica, né? Ou seja, acabar com essa espécie exótica e prevenir que ela invada outros ambientes, né? Conforme você demora um pouco mais para essa tomada de decisão, né, para que alguma coisa seja feita, a espécie invasora começa a se proliferar, começa a se reproduzir, as populações começam a aumentar, ela começa a se dispersar no ambiente, e aí esses trabalhos de erradicação, eles vão ficando cada vez mais complicados, né, com o passar do tempo. Então, hoje, o coral-sol, por exemplo, que é uma espécie que já está amplamente distribuída e tem altas densidades em vários pontos da costa, erradicação já é uma coisa que a gente não consegue, né? Não é factível pela abundância do que ele está. Mas o que a gente pode fazer, né? Já que a gente não consegue erradicar, a gente tem estratégias de manejo e de controle nos locais onde ela ocorre. Então, áreas que são áreas onde você está detectando o coral-sol agora pela primeira vez e a abundância dele ainda não está tão grande, são feitas ações de manejo para retirar esse coral-sol e prevenir que ele domine aquele ambiente todo, né? Além disso, dentro de unidades de conservação, né, que são áreas já importantes do ponto de vista ecológico, também são feitas essas estratégias de manejo e de retirada, né? Então, aqui no litoral de São Paulo, a gente acompanha bastante o arquipélago de Alcatrazes, né, que é uma área de proteção ambiental, e eles têm realizado estratégias de manejo, né, ações de manejo constantes, e estão conseguindo diminuir consideravelmente a abundância, né, a densidade do coral-sol dentro do arquipélago. E é uma coisa extremamente importante, porque se nada fosse feito, daqui a poucos anos, o arquipélago já... Assim, o costão rochoso já estaria dominado pelo coral-sol, né? Outras estratégias que podem ser tomadas, já pensando na prevenção, é pensar, né? Assim, uma coisa importante é que você tem que conhecer quais são os meios de introdução das espécies exóticas no ambiente marinho, né? Então, todo esse trabalho de pensar no que fazer, ele começa na pesquisa, na gente entender quem são as espécies exóticas da costa brasileira, quem são as espécies invasoras, já até pensar à frente, né, quem são as invasoras em potencial, ou seja, espécies que estão causando problemas em outras regiões do mundo e que podem eventualmente ser introduzidas no Brasil. A partir disso, você avalia quais são os principais métodos, né, os principais meios de introdução dessas espécies. No ambiente marinho, os principais meios de introdução são por água de lastro, né, que é uma água usada pelas embarcações como uma forma de lastro, como equilíbrio, que pode trazer larvas de diversos organismos junto. Bioincrustação, como eu falei, que é quando o organismo vem grudadinho ali no casco de navio, outras estruturas flutuantes. Aquarismo tem sido um meio de introdução também forte, né? O aquarismo foi o meio de introdução do peixe-leão na região do Caribe. Então, e aí, assim, um peixe que você libera na água, né? Às vezes a pessoa faz na boa fé, né? Querendo liberar, colocar o bichinho de volta no meio ambiente. Mas se esse bicho não foi coletado aqui, isso pode causar um dano, assim, inimaginável, né, como no caso do peixe-leão, porque ele tem a capacidade de se espalhar e dominar o ambiente inteiro, né? Então, conhecendo esses meios de introdução, você consegue criar regulamentações para tentar prevenir novas introduções, né? Então, isso é o que tem sido buscado e tem sido feito. Então, a água de lastro, ela tem várias regulamentações associadas, você tem uma distância mínima da costa em que as embarcações podem trocar
essa água de lastro, né? Isso não pode ser feito dentro, no porto, ou muito próximo da costa. Com relação à bioincrustação, existem regras, têm sido desenvolvidas, né, mais legislação sobre isso, sobre como e quando fazer a limpeza das embarcações, né, com que frequência, tudo isso para evitar que novas introduções ocorram, né. Então, você tem, né, num âmbito maior, né, essas estratégias de prevenção de novas introduções, né, e num âmbito local, o que pode ser feito principalmente as ações de manejo, né, quando a espécie já está presente ali no ambiente, você tem como controlar, né, em locais em que isso é viável. É importante monitorar também essas populações, então acompanhar ao longo do tempo para ver se elas estão aumentando, se estão diminuindo, qual o impacto que está sendo causado ali na área, né? Então, e isso pode ser também, nessas estratégias, elas com certeza são diferentes para cada espécie, né? Então, dependendo de cada espécie, você vai ter uma estratégia específica de como lidar com aquela invasão. E é interessante o que você está falando, que no momento que eu estava fazendo a pesquisa, né, sobre a nossa pauta, né, eu ouvi uma notícia sobre que a Justiça Federal homologou um termo de compromisso de ajustamento de conduta, né, um valor até considerável, né, a gente pensando assim, 18 milhões de reais, né, com o objetivo de custear medidas compensatórias para a realização do projeto para avaliação e monitoramento da dinâmica e manejo do coral-sol, né, da Estação Ecológica de Tamoios. E um outro projeto também na Baía da Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. Vem ao encontro do que você está falando, né? Se torna até uma questão, assim, legal, né? Que você tem que ter um termo de ajustamento de conduta, né? Para, enfim, tentar adequar, né? E combater, né? Essa espécie, né? Sim, isso vem como uma forma de compensação ambiental, né, assim, de um dano que já foi causado, né, e tentar redirecionar ali algum recurso para tentar resolver ou tentar melhorar, né, a situação daquele impacto, né. E no caso, o coral-sol aqui na região de Ilha Grande, ele está a região de Ilha Grande ela está bem impactada, né? Você tem uma abundância, uma densidade bem considerável de coral-sol. Então, essas ações de manejo e de monitoramento são extremamente importantes. E, Kátia, só para a gente também ter esse discernimento, às vezes, quando a gente fala assim, a barreira de corais, né, está sendo extinta, o branqueamento dos corais, não tocando na questão da invasores. Qual a importância dos corais também, né? Para a gente também compreender a importância no ecossistema, né? Que eles são precisos, né? Uhum. Sim. Bom, os recifes de corais, eles têm importâncias em várias frentes, né? Então, os recifes, eles são áreas de berçário para espécies de peixe, para várias espécies de peixe, inclusive espécies exploradas economicamente, né? Os recifes são as áreas mais diversas, de maior diversidade do oceano, então, onde você encontra o maior número de espécies dentro do mar é nos recifes, né? É uma diversidade comparável com as florestas tropicais. Os recifes, eles dão proteção à costa, então você ter ali uma estrutura rígida próximo à região costeira, isso protege a costa da ação de onda, de tempestades, por exemplo, né? Tem a importância econômica de você ter inúmeras espécies de peixe usadas, né, utilizadas comercialmente como alimento estão nas regiões recifais. Então, o coral, né, os recifes, eles são formados principalmente por organismos vivos, né, no caso dos recifes de corais, especificamente. Então, o coral é ele que constrói a estrutura tridimensional do recife. Então, é ele que constrói o recife, né? O coral que vai criar aquela estrutura rígida que vai fornecer um ambiente de refúgio para os organismos e que vai fornecer essa proteção na costa para as comunidades, né? E, Kátia, com relação, assim, a essas espécies invasoras, né, voltando ao assunto,
no aspecto socioeconômico, a gente sabe que tem muitos pescadores artesanais, tem toda uma comunidade dependente, né, dos serviços, né, do bioma costeiro. O que a gente pode falar a respeito disso? Existe alguma assistência para esses pescadores ou para comunidades, né, que são impactadas, né, por esses corais invasores? Então, ainda esse impacto, né, possível para pesca, né, do coral-sol mesmo, ele ainda não é forte, né, assim, ainda não ocorre. Como eu falei, você vê uma mudança considerável na comunidade de peixe, na comunidade de invertebrado, né, mas isso ainda não chega nesse nível de impactar a pesca local, né? Essa é uma coisa que a gente prevê que pode acontecer, né? Se continuar e se o coral-sol aumentar, você tem uma série de riscos e de coisas que podem acontecer que a gente não consegue prever, né? Gatos. Não conseguimos prever os gatos também. E então, assim, para essa questão específica da pesca, o coral-sol não tem causado ainda um impacto significativo. No caso, assim, nós, né, pessoas comuns, assim, que de repente nós nos deparamos com esse coral-sol, o que a gente faz, né? Que medida deve ser tomada, né? Para a gente, pelo menos, saber se comportar direito, né, diante esses enfrentamentos. Bom, primeiro, acho que é importante só ressaltar que no ambiente marinho, se você está praticando mergulho ou alguma atividade no mar, o ideal, né, o recomendado é que você nunca toque em nada, né, até porque tem vários organismos que podem machucar, né, a gente sabe que a água-viva, por exemplo, ela queima, né, ela causa alguns machucadinhos, o peixe-leão, que é a outra espécie invasora, ele tem espinhos também, que são venenosos, então, assim, são espécies que você não pode encostar só relembrando. E caso você encontre, né, caso você veja uma espécie dessa, o que você pode fazer é avisar o IBAMA, né, por exemplo, avisar os órgãos ambientais da região, falar, olha, eu vi esse animal, se você tiver uma foto, ótimo, ou só dar diretrizes, né, direções do lugar onde você avistou esse organismo, para que o pessoal possa ir lá depois tomar as medidas necessárias, né. E hoje em dia uma coisa que tem sido bem interessante e que acho que está crescendo cada vez mais é a ciência cidadã, né? É você usar, né, incorporar a população na ciência, né? Usar as informações geradas pela população em geral. Então, assim, para quem tem Instagram, tem uma página do Instagram que chama De Olho nos Corais. É uma página bem legal, ela dá, assim, informações sobre todos os aspectos sobre os recifes, principalmente, sobre os corais, né? Então, eles têm um canal que é direcionado para isso também. Então, eles podem receber esse tipo de informação, como, por exemplo, avistamento de alguma espécie invasora, e isso vai chegar, assim, a partir deles, isso vai chegar nos órgãos ambientais, isso vai chegar nas universidades, e vai ser feita uma pesquisa a respeito, né? Então, assim, é legal saber que vai ter um fim, né? Porque às vezes o pessoal, né, alguém avista, informa alguém e depois você não fica sabendo muito o que acontece depois, né? Eu acho que o legal da ciência cidadã e particularmente do De Olho nos Corais é que você consegue ver lá e saber que aquilo está tendo um andamento, né? Você consegue ver o seu registro de um coral ali, né? Eles marcam lá, fica bem bonitinho. Então, assim, acho que essa abordagem participativa, ela é extremamente enriquecedora. Então, essa é uma atitude bem legal. É bem interessante mesmo, né? Porque daí não fica aquele papel passivo, né? Você está no monitoramento e acompanhando de fato que ninguém vai pôr na gaveta, né? Sim. A gente está acostumado, infelizmente, né? Muitas coisas acabam sendo burocráticas, né? E não acontecem mesmo. E como a gente está falando em corais, e falando dos corais que são tão importantes, como você explicou há pouco para a gente também,
Essa questão do branqueamento, né, dos corais que tem ocorrido, né, que tem assustado, enfim, toda a comunidade científica, né, pela proporção. Você pode explicar para a gente o que significa esse branqueamento e quais impactos eles também podem estar provocando e a curto, a médio prazos, né? Sim. Bom, então, como eu falei, os corais, eles são animais que são os responsáveis pela construção dos recifes. E em água rasa, os corais, eles vivem em uma associação simbiótica com uma alga, né, uma alga bem pequenininha, um dinoflagelado, que vive ali dentro do tecido do coral, né. Então, o coral, ele dá uma proteção para essa alga, em troca, a alga fornece alimento para o coral, né, a partir da fotossíntese. Então, a maioria dos corais de água rasa, eles são dependentes dessa associação simbiótica, né? Então, a maior parte da nutrição deles vem dos produtos gerados pela fotossíntese por essa alga, né? E para muitas espécies, essa alga é o que dá, inclusive, a coloração do coral. Então, nas espécies que a gente tem aqui na costa brasileira, muitas elas têm um tom um pouco amarronzado, um marrom claro, e essa coloração vem da alga, né? E aí, o que acontece se você tem uma situação de aumento da temperatura do mar, por exemplo? Esse aumento da temperatura, ela vai causar um estresse no coral, porque a alga vai começar a se reproduzir muito, ela vai começar a produzir né, fazer muita fotossíntese, a se reproduzir dentro do coral, e essa relação simbiótica ela vai ficar desequilibrada, né? Então, como resposta a essa situação, o coral ele expulsa essa alga de dentro do tecido dele. E o que acontece quando ele expulsa essa alga é que o tecido fica branco, né? Então, como eu falei, a coloração vem dessa alga, quando o coral expulsa essa alga, o tecido fica branco e você consegue ver, na verdade, o que você vê, né, não é um tecido branco, o tecido é transparente e você vê o esqueleto que está lá embaixo, né, você vê o esqueleto do coral que fica exposto ali, né, pelo tecido branco, sem a zooxantela. E isso pode acontecer por vários motivos, mas um fator principal, que é o que a gente tem observado mais, é em decorrência do aumento da temperatura da água do mar, né? Se a temperatura da água do mar volta ao normal em pouco tempo, o coral ele consegue reestabelecer a sua comunidade de alga, né? Então ele consegue recuperar a comunidade de alga, então ele recupera a cor, volta a ser saudável e consegue sobreviver. Mas se essa condição de alta temperatura se mantém por muito tempo, né, por um período prolongado, por vários dias seguidos, o coral ele não consegue se recuperar, ele não consegue reestabelecer essa relação com a alga e ele acaba morrendo, né? Então o coral morre e vai ser substituído, normalmente você tem algas crescendo em cima, né? Então, ou seja, o branqueamento, quando ele é muito severo, né, ele pode levar à morte dos corais. Quando você perde a cobertura de coral, você tem uma mudança ali na comunidade, porque você perde aquele organismo que estava construindo aquele ambiente tridimensional, né? Você perde aquele organismo que era alimento de algum peixe, que servia de abrigo para várias espécies, né? Então, o branqueamento a longo prazo ele pode destruir um recife inteiro, né? Quando ele afeta uma grande parte das espécies presentes ali no recife, a longo prazo aquele recife pode desaparecer, né? Então, em vez de você ter um recife de coral com uma grande diversidade de peixes, você vai ter uma área coberta por alga e com uma diversidade bem menor, né? E no tocante assim à nossa costa brasileira, quais assim locais que você chamaria de um hotspot, né, com relação à questão dos corais, né, que tem um alerta aí por causa dessa questão do branqueamento? Na costa brasileira, onde a gente encontra a maior abundância, a maior diversidade de corais é na região da Bahia, né, no sul da Bahia, nos abrolhos. Então, lá é onde tem a maior diversidade, quase todas as espécies de coral brasileira ocorrem lá, né?
São recifes lindos e abrigam uma grande diversidade, né? Aqui no Sudeste, a gente tem poucas espécies de recife, poucas espécies de coral, né? Então, o que a gente tem aqui no Sudeste, a gente chama de recife rochoso, porque ele é principalmente, né, constituído por rochas, com a presença de alguns corais recifais, né? Mas a estrutura mesmo não é formada por um recife, por isso a gente não chama recife de coral, a gente chama de recife rochoso. Então, as áreas no Brasil de forma geral, na verdade, os nossos corais, eles são mais, eles são um pouco mais resilientes, né? Eles são um pouco mais resistentes comparado a outras regiões. Isso porque no Brasil, eles já sobrevivem em condições adversas, digamos assim, né? Em outras regiões, no Caribe ou no Pacífico, você encontra recifes de coral em águas que são transparentes, né, águas bem limpas. E no Brasil a gente tem uma situação um pouco diferente. As águas no Brasil não são tão transparentes, né? Você tem uma taxa de sedimentação muito maior na água comparado com outros lugares. Então, só essa característica já diferencia os nossos recifes dos recifes de outras áreas como o Caribe e Pacífico, por exemplo. E até com relação ao branqueamento, nossas espécies elas têm se mostrado um pouco mais resilientes, um pouco mais resistentes a eventos de branqueamento, né? Então, ao longo dos últimos anos, a gente teve eventos de branqueamento bem fortes, bem severos, né? Inclusive aqui no Sudeste, mas ainda assim, grande parte da população conseguiu se reestabelecer, né? Aqui no Sudeste, principalmente. As regiões mais ao norte, elas são um pouco mais preocupantes, porque as águas tendem a ser mais quentes, né? Então, como eu falei, que uma das principais causas do branqueamento é o aquecimento da água. Se você tem um lugar que as regiões, que a água fica mais quente por mais tempo, eles vão estar um pouco mais suscetíveis ao branqueamento, né? Então, as regiões do Nordeste, principalmente, elas são as que mais sofrem aqui na costa brasileira. E, Kátia, agora uma pergunta diretamente para você mesmo, né, da sua história. Como é que você se envolveu com esse tema, né? Que você se aprofundou até o doutorado, né? Quais foram, assim, os ganchos, né, da sua vida que levaram você a ingressar para a biologia marinha? Olha, eu sou formada em biologia marinha, né? Então, assim, apesar de eu ter vindo do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo, eu sempre quis fazer biologia e eu sempre fui fascinada por biologia marinha, né? Então, eu passei na Unesp, em São Vicente, que é o campus onde tem o curso direcionado, né? O curso é de biologia marinha mesmo. E lá eu já comecei a trabalhar com coral, mas nessa época, né, da graduação, eu trabalhava com corais fósseis, ou seja, só o esqueletinho, né, de corais que já tinham morrido há muito tempo. E no final da graduação, eu gostei bastante de trabalhar com os corais, eu queria continuar, né, mas queria passar para os corais vivos, né. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório do professor Alberto Lindner, lá em Santa Catarina, que é o limite sul de distribuição de espécies de corais recifais, né, de água rasa no Brasil. Lá tem uma espécie que chama Madrassus decactis, e aí eu comecei a trabalhar lá com essa espécie, né, mais voltada para a ecologia, né, descrevendo, estudando a população desse coral que tinha lá, e fui me encantando cada vez mais, né, pela área. Depois do mestrado, no doutorado eu comecei a trabalhar mais com genética, né? Hoje eu trabalho mais na área de genética, né? Ecologia molecular, que a gente usa ferramentas moleculares, ferramentas genéticas para tentar entender melhor sobre os organismos, né? Então, tanto taxonomia, sistemática, genética de população. Então, a gente usa a genética para tentar saber, né, quem é quem ali no Recife, para tentar entender como as populações estão ligadas, e entre outras coisas, e como que elas respondem a mudanças no ambiente, como, por exemplo, eventos de branqueamento, né, eventos de aumento da temperatura da água. Então, acho que foi uma construção, assim, eu sempre tive muita sorte de encontrar pessoas muito boas, né, ao longo da minha carreira. Então, todos os meus orientadores, desde a graduação, do mestrado, do doutorado, eles
sempre foram muito incentivadores. Foi graças a eles que eu cheguei aonde eu estou hoje, né? Então, inclusive, hoje eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas muito boas, né? Então, essa área, esse campo da biologia marinha, e principalmente quem trabalha com Recife aqui no Brasil, é um campo formado por um grupo bem legal, assim. E com relação à mulher na ciência, né? Porque a gente sabe que também existe, né, ainda um desejo que haja um maior número feminino, né, dentre várias áreas. Como é que você vê hoje a sua área na questão de gênero, né? Tem aumentado, não tem? Como é que é essa situação? Olha, na minha área, eu acho que tem aumentado, sim. Então, o laboratório que eu fiz o meu doutorado, por exemplo, a minha orientadora, né, era mulher, e a maioria dos alunos, a maioria do laboratório sempre foi feminino, né? Sempre foi um laboratório feminino. Acho que até hoje tem, acho que 2 homens e a maioria do laboratório é feminino. E não é nenhuma coisa direcionada, né? É o que acaba acontecendo, né? É o destino. Mas a gente ainda sente muita falta de pessoas em cargos maiores, né? Então, professoras mesmo, orientadoras, ou dentro da universidade, né? Na reitoria, ainda é muito pouco representado por mulheres, mas eu acho que tem crescido, tem aumentado aos pouquinhos, está aumentando. Bom, a gente está chegando nos momentos finais, né? E eu gostaria que você fizesse suas considerações, né? No nosso tema de hoje, né? Que foram as espécies invasoras, né? E também o branqueamento de corais, que a gente acabou tendo 2 assuntos, né? Mas uma temática maior que é o coral, né? O nosso grande guarda-chuva. Sim. Bom, eu queria de novo agradecer, Sucena, pelo convite. Eu acho que é sempre importante falar sobre isso, né? Como eu falei no começo. É um tema que está super em alta e ter o envolvimento da sociedade é muito importante. Então, assim, ter essa divulgação, né? Poder conversar com as pessoas e poder passar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe, tudo que a gente vê por aí, eu acho que isso é extremamente importante e muito enriquecedor. E é isso, me coloco à disposição, né, caso alguém queira conversar mais a fundo sobre qualquer um dos temas. Gratidão pela sua participação e bom trabalho, né? Nas próximas pautas a gente ainda vai ter bastante coisa para conversar. Obrigada. Ah, sim, com certeza. Obrigada, Sucena.